Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Vamos para o Parma? Vamos falar do Parma, então? Vamos. Vamos falar do Parma, que, enfim, tem um treinador que está fazendo a equipe jogar bola. Né? Não que eu desgostasse, por exemplo, do meu xará Enzo Maresca, mas Liverani e principalmente Iachini eram de sofrer, para não falar outra palavra pior. E, de fato, o Pecchia realmente é um treinador assim que, na BKT, ele tem a manha de como fazer os times jogarem. O Parma tem um elenco que joga um jogo de forma muito expressiva e agressiva. É um time que gosta de ter a bola, principalmente no campo de ataque adversário, propor o jogo. A gente viu isso contra Bari na primeira rodada. A gente viu isso contra o Frosinone nessa última rodada, apesar do Frosinone também ser uma equipe que, por característica, gosta de propor o jogo. A gente viu isso no espetacular e, para mim, creio que para o Bernardo também, que eu já conversei com ele sobre isso, não sei vocês dois, mas o melhor jogo da BKT nessa temporada, que foi Genoa e Parma, também foi assim. Um jogo de constante troca de vantagem no placar. Então, assim, é uma equipe que agride, é uma equipe que gosta de ter a bola, principalmente no campo adversário, mas falta equilíbrio ainda, para mim, principalmente quando muda do ataque para a defesa. Na transição, acho que o Parma também. O PEC ainda tem esse problema que é o mesmo problema do Alvini, ao meu ver, é o mesmo problema que o Gasperini tinha na Atalanta, que agora está reformulando a forma da Atalanta jogar. É o mesmo problema que o Vicenzo italiano tem, está enfrentando isso com a Fiorentina. Joga com os blocos constantemente, com o bloco constantemente alto, as linhas muito, muito à frente, e principalmente nas transições, ele ainda tem jogadores que necessitavam de um pouco mais de rapidez para compactar melhor ali. Então, a gente viu isso, por exemplo, contra a Ternana, um jogo que o Parma estava vencendo o jogo, e a Ternana foi lá e virou. E acabou perdendo o jogo em casa justamente por erros individuais e também de exposição demais da equipe. Ainda assim, eu acho que o Pecchia faz um excelente início de trabalho. O que eu mais saliento do Pecchia é que ele, em pouquíssimo tempo, ele não tem nem 6 meses ainda de clube, já deu uma identidade para o Parma. A gente vê o Parma jogando, a gente vê que o Parma tem uma identidade de jogo. Alguns jogadores foram potencializados, como o Bernabé, como o Vasquez, que já era o destaque da equipe, mas foi potencializado. O Bob Inglese, que teve muito problema com lesões, agora é o titular absoluto e vem fazendo a diferença no ataque. Mihaila. O Mihaila, que voltou da Atalanta de empréstimo e não foi bem na Atalanta, teve poucas oportunidades e acho que teve, não foi bem, também voltou bem. O Denis Mann é outro que também está jogando muita bola, é um dos principais destaques da equipe também. Enfim, o Pecchia tem feito um bom trabalho aí de um elenco que é forte. Se a gente olhar o elenco do Parma, é um elenco forte. Eu não consegui, na verdade a gente consegue entender, né? Porque o Iachini realmente, o time não era para o Iachini. Mas assim, a gente vê que o Xixola, por exemplo, o goleiro que foi contratado junto ao Perugia, é um bom goleiro, supriu bem a ausência do Buffon. Inclusive, eu acho até que, dependendo da circunstância, ele pode se virar o titular. O Buffon tem, em alguns jogos, ele tem cometido algumas falhas que ele normalmente não cometeria. E tem alguns jovens aí que também voltaram a jogar, né? O Valente, por exemplo, está jogando bem. O Del Prato, que para mim é um dos melhores jogadores da equipe. Também tá o lateral bem. Esquerdo também, né, mas o Osterwolde, né? O Barro Ansaldi, né? O experiente Ansaldi. O Esteves, enfim, o Esteves está jogando bola, né? Porque ele jogou bem e depois sumiu e agora, enfim, está jogando bola. Enfim, o Parma hoje, eu posso dizer que tem um elenco com condições de brigar de fato pelo acesso. Creio que vai até brigar pelo acesso direto, mas momentaneamente, até que a equipe realmente se encaixe, eu acho que está ali numa condição favorável, né? Vale lembrar que o Pecchia fez exatamente isso com a Cremonese na temporada passada. Ficou ali
perto do acesso direto e em algum momento disparou ali e chegou até a brigar pelo título. Mas vou passar a palavra para um de vocês, até para ouvir o que vocês têm a falar. Não, eu já vou repassar para o Renan, Enzo, só demonstrando minha admiração pelo Fábio Pecchia, até como jogador. Eu gostava muito dele como jogador também. O Fábio Pecchia jogou muita bola e foi um dos caras assim que não tiveram tantas oportunidades assim no futebol, mas era um meio-campista fantástico. É contigo, Renan. O Parma, eu acho que, como o Enzo bem disse, conseguiu achar uma identidade com o Pecchia. Tem um elenco, tá conseguindo se acertar, mas acho que para garantir uma vaga na Série A, nessa temporada eu acho que ainda não. Talvez na próxima temporada, quando o time tiver mais acertado com o Fábio Pecchia, um elenco mais experiente com ele, né? Mais coeso, isso mesmo. Tá tentando lembrar essa palavra, coeso. Mais coeso, capaz de lutar. Mas acho que o Parma vai ficar mais uma temporadinha aí na Série B. Mas tem um elenco interessante. Eu acho que só para concordar com o que você está dizendo, assim, em alguns pontos, eu acho que assim, o principal, acho que seria muito bom para o Parma justamente ganhar maturidade com essa nova filosofia, porque foi uma quebra filosófica, né? Sim. O Iachini tinha um estilo completamente diferente do Pecchia. Então, assim, o elenco teve que, de novo, né, porque já trocou do D'Aversa para o Liverani, do D'Aversa para o Maresca, do Maresca para o Liverani, do Liverani para o Iachini, do Iachini para o Pecchia. Então, assim, é muita troca filosófica em um espaço curto de tempo. Então, é um projeto ousado. O presidente, dono da equipe, o magnata lá do ramo alimentício americano, lá, o Kyle Cross, ele tem um projeto até interessante de reconstrução de um novo estádio para o Parma. Tem feito algumas apostas no mercado. Agora ele até estabilizou, porque o Parma também estava numa de contrata todo mundo o tempo inteiro. Mas eu acho que, enfim, acharam um treinador com a linha filosófica que esse time precisava para entregar os resultados. Ainda que tenha algumas observações e alguns pontos a melhorar, acho que hoje o Parma tem uma equipe que, assim, eu vejo o jogo do Parma e falo, bom, pode perder porque é um estilo agressivo, mas joga bola, propõe o jogo, gosta de jogar futebol, tal, assim, que era uma coisa que eu assisti os jogos do Parma na temporada passada, assim, empurrando com a barriga, porque era difícil assistir com o Iacu, então, ainda mais com o Simi no ataque. Mas, enfim. Mas é isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma observação. Vou ler aqui do Bernardo, mas se vocês tiverem, só mandarem aí que... A observação que eu tenho a fazer sobre o Parma é que o Parma, assim, eu até discordo do Renan em relação a ano que vem. Eu acho que o Parma está em uma evolução muito boa. Né? Pode ser que surpreenda mais ainda nessa temporada. Isso é interessantíssimo observar, porque o Parma tem jogadores com esse potencial. Tem jogadores que realmente estão evoluindo junto com o Parma. E o Fábio Pecchia, como eu citei, como jogador, como treinador, é um bom treinador também. E só que uma questão do Parma que a gente precisa ficar observando também para o resto da temporada é que o Parma é um dos líderes em gols, mas também uma das piores defesas do campeonato. Tem 13 gols marcados e 10 sofridos. Exatamente. Então, isso também pode demonstrar alguma inconstância aí na equipe do Fábio Pecchia. Perfeita observação, Stefano, que é muito, muito na linha do que eu estava falando no começo, né? O Pecchia ainda precisa, né? Óbvio que é muita coisa para ele acertar, ele não vai acertar tudo de começo. Então, acho que esse, para mim, é o ponto que eu colocaria ali é que antigamente a gente botava, né, o clipe ali, esse aqui é um ponto de observação. Hoje em dia, digital, você vai lá e faz um mark ali. De observação. Acho que a equipe ainda é muito desequilibrada justamente nisso. Ataca muito bem e ainda se expõe demais, precisa melhorar um pouco o jogo defensivo. Mas é exatamente essa a minha pontuação. E esse Bernardo... garoto é bom, Enzo. O garoto de 18 anos, zagueiro do Parma, é bom, hein?
Qual? O, O Balói? Ou o o Tiricap? Tiricap. Muito Bom bom de bola, jogador. hein? Muito bom jogador. Revelação do Primavera do Parma. Já estava pedindo passagem na temporada passada. Muito bom jogador. Pena que eles emprestaram o Turk, que foi o goleiro revelação também quando o Buffon se machucou e tal. Ele que aguentou a bronca ali aos trancos de barras, ele estava indo bem. Ele foi repassado, não me recordo para que time da Lega Pro. Mas é um goleiro esloveno, muito bom goleiro, assim, tem muito futuro. Se ele não tiver nenhum problema, assim, tal, eu acho que ele tem muito futuro. O Parma tem uns jogadores bem interessantes, jovens, o Benedixa, que é bom jogador, enfim, mas o Parma seria um tópico para uma live só do Parma, porque o Parma também tem uma história vasta no campeonato italiano. Um pouco dessa história eu tive a honra de acompanhar de perto, porque eu morei na cidade durante a melhor fase da história do Parma, que foi ali no período da década de 90. Então, assim, minha escola, onde eu estudava, era anexa ao estádio. Eu vi o estádio da janela da escola, assim. Já entrei no campo 2 vezes com a equipe, uma de mãos dadas com o Zola. Não é pouca coisa, não. Com o Zola. Uma foi com o Fernando Couto e a outra com o Zola. Então, assim, então eu tenho muito carinho pela equipe, porque eu vivenciei uma experiência muito legal assim na minha infância na cidade. Mas, enfim, isso é um assunto para uma live específica do Parma. O Bernardo dizendo aqui, ó, a atuação do meu Frosinone contra o Parma não foi ruim. De fato, não foi ruim. Eu não lembro se eu falei que foi ruim, se eu falei que foi ruim, perdão, Bernardo. Eu acho que as duas equipes foram muito bem e em certos momentos o Frosinone ainda conseguiu ser melhor. Só que o Parma acabou sendo mais eficiente e, principalmente, o Frabotta condicionou também, né? Porque o Frabotta, em 2 lances, ele deu 2 pênaltis que acabaram virando gols, né? Pelo contrário, mas 2 infelicidades do Frabotta foram essenciais. Exatamente isso. Osterwolde e Camará. Esse Camará também é muito bom jogador também. É um jogador que já tinha despontado no final da temporada passada com o Iachini. Todo mundo já falava muito dele. Ele teve alguns jogos muito bons, mas ele, assim, oscilou. Mas realmente, bem lembrado, o Camará é muito bom jogador, mas ainda é banco, assim. Não, acho que ele não consegue E é botar cria da nem... base, né? Por mais que muitos imaginem que ele venha de outro mercado, mas é cria da base do Parma mesmo. Mas acho que ele não consegue ali botar nem o Bernabé e muito menos o Esteves no banco e muito menos o Juric, que ali são os 3 hoje que ficam ali orbitando a titularidade. Quando o Bernabé não joga, joga o Esteves com o Juric, aí em outro jogo joga o Bernabé e o Juric. Então, assim, acho que o Camará vai ser um jogador ainda de apoio ao elenco. E tem o Denis Mann subindo, né, de produção, também tem que ficar observando. A gente assiste sim. Sovaco do... Ele aparece de vez em quando, né? Dá gosto de ver o Parma jogar, com certeza vai brigar para subir. Ele tem que subir, inclusive vou torcer para o acesso, pois gosto muito do clube. Obrigado aí, Bernardo. Eu gosto de... Obrigado pelo carinho com a equipe. É uma equipe que realmente mora no meu coração. O Parma venceu o Frosinone com 2 gols de pênalti. A vitória quase se transforma em empate. Com a bola... Cara, essa bola eu tive frio na espinha. Eu estava conversando com o Bernardo na hora que a bola explodiu no travessão. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei tão atordoado que eu achava que o Buffon ainda estava no jogo, mas ele já tinha sido substituído. Você vê o nível de frio na espinha. Não sei se você lembra disso. O Buffon saiu. Rapaz. Ó, o Geraldinos agora elogiando. Obrigado aí, pessoal. Leandro, Marcos, Charles Menezes. Não, eu lembro do Vascaíno que estava lá ontem, Stefano. O Igor Rodrigues. Grande Rodrigues. E o clássico Betão da Bahia. Figuraça. Figuraça. Um abraço aí pro pessoal. Obrigado aí pelo carinho, pessoal. Bom, Hércules falando, previsão que Buffon fique fora dos gramados por um mês, exatamente. Ele saiu justamente porque ele sentiu uma lesão na coxa. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCalcio. Nos vemos numa próxima.
Grazie a tutti e arrivederci.